Gravando. Então, revisão de história, P2, segundo trimestre, o tema é Guerra Fria, tá? Então, a Guerra Fria nada mais é do que uma disputa de poder. O mundo ficou dividido após a Segunda Guerra Mundial. Nós temos de um lado como protagonista os Estados Unidos, do outro lado como protagonista a União Soviética, que é a junção de 15 países com destaque para a Rússia. Contexto de disputas. Nós temos 3 disputas durante a Guerra Fria. A primeira é uma disputa armamentista, quem produzia mais armas, tanques, guerras, munições, enfim, maior exército. Depois, de um lado, nós temos até a OTAN, do outro lado o Pacto de Varsóvia, se bem que já é um tópico, né? Depois eu falo sobre ele. Nós temos a corrida espacial, quem fazia mais desenvolvimentos tecnológicos para poder dominar o espaço sideral. E por último, nós temos uma disputa econômica. De um lado nós temos o capitalismo, de outro lado nós temos o socialismo. Economia. A Guerra Fria, ela vai chegar ao fim. Depois eu volto sobre esse tema também. Tudo bem, Pro? Bom dia, tudo bem? Principalmente por conta da economia planificada socialista, tá? O capitalismo, nós já sabemos que é a exploração dos recursos naturais, exploração do trabalhador, divisão de classes sociais, alta, baixa, média. Já o socialismo, nós vivemos todo mundo de uma forma semelhante. Sem classes sociais no socialismo. As empresas lucrando de uma forma semelhante. Tá? Não tem empresas que ganham mais ou empresas que ganham menos. Todas as empresas ganham de forma semelhante. Essa característica do socialismo. Próximo tópico, Plano Marshall. Estados Unidos, ele acabou ganhando muitos aliados após a Segunda Guerra Mundial, onde que vários países estavam destruídos. Os países da Europa Ocidental, que nós sempre lembramos o nome, França, Inglaterra, Itália, Portugal, acabaram se aliando com os Estados Unidos. Os Estados Unidos emprestou dinheiro para esses países após a Segunda Guerra Mundial para que eles pudessem reconstruir sua economia. Então, desta forma, os Estados Unidos acabou ganhando muito dinheiro com juros cobrados após esses empréstimos financeiros e ganhou muitos aliados para poder lutar durante a Guerra Fria. Próximo tópico. A OTAN e o Pacto de Varsóvia nada mais é do que exército. De um lado da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, existe até hoje. A OTAN é o exército formado pelos países capitalistas amigos dos Estados Unidos. E o Pacto de Varsóvia não existe mais, foi diluído após a Guerra Fria, que nada mais é do que o exército formado pelos países que compunham a União Soviética. Fronteiras e divisas, tá? Nós temos fronteiras estabelecidas durante a Guerra Fria. Primeira e mais importante é a Cortina de Ferro. A Cortina de Ferro é uma linha imaginária que dividia a Europa em 2 partes. Europa Oriental Socialista e Europa Ocidental Capitalista. Tá? Depois nós temos também o marco da Guerra Fria, o símbolo mais importante, que é o Muro de Berlim. Por que é um símbolo mais importante? Que mostra como a Alemanha, que foi protagonista na Primeira, principalmente na Segunda Guerra Mundial, estava destruída após a guerra. O Muro de Berlim, ele dividia a cidade ao meio, a capital da Alemanha, de um lado capitalismo, de outro lado socialista. Dividiu famílias, dividiu parentes, dividiu amigos, que ficaram durante décadas sem se encontrarem por conta dessa divisão que ocorria através do muro. No final da guerra, muitas pessoas acabaram destruindo este muro e já estavam tentando ao máximo ultrapassar para o lado capitalista, que estavam vivendo bem melhor. Alguns conflitos, eles foram mais violentos durante a Guerra Fria, que praticamente foi uma disputa de poder, se bem que nós temos destaques onde alguns países vivenciaram muitas mortes durante a Guerra Fria. A primeira foi a Guerra da Coreia, existia apenas uma Coreia, só que através do paralelo 38, que é uma linha imaginária, nós tivemos a Coreia dividida ao meio, o norte ocupado pela União Soviética, o sul ocupado pelos Estados Unidos. E até hoje, ambas vivenciam o modelo econômico realizado lá durante a Guerra Fria. Depois nós temos a Guerra do Vietnã, que foi uma guerra extremamente violenta, onde que os estadunidenses eles acabaram sendo derrotados. Uma das poucas guerras que os Estados Unidos perderam, a Guerra do Vietnã. Não tinham conhecimento das florestas, não tinham conhecimento das paisagens, não tinham conhecimento do relevo, não tinham conhecimento das estratégias que os vietnamitas fizeram para ganharem dos estadunidenses em seu respectivo país. O objetivo era dividir o país ao meio e não conseguiram, por conta que a União Soviética, junto com os vietnamitas, venceram os estadunidenses. Corrida espacial, tá? Então nós tivemos vários avanços durante a corrida espacial, principalmente
respectivos à União Soviética. Primeiro, o satélite enviado para a Lua, para o espaço, perdão, que foi o Sputnik. E os satélites são mega importantes. Sem satélite você não teria Netflix, não teria YouTube, não teria Spotify, não teria internet, não teria Instagram, não teria nada. Tá? Nós temos também o primeiro cachorrinho que foi enviado para o espaço, né? Uma cadela, a Laika, enviado pela União Soviética. Nós temos o primeiro homem também a orbitar o espaço, que foi o Yuri Gagarin. E depois nós temos a missão Apollo 11, liderada pelos Estados Unidos, que levou o primeiro homem à Lua, que foi o Neil Armstrong, primeiro homem a pisar à Lua. E, no caso, foi declarado os Estados Unidos como vencedor da corrida espacial. Depois nós temos a crise dos mísseis. Cuba foi auxiliado pelos Estados Unidos para se tornar um país independente. Porém, Cuba ficou do lado da União Soviética, traindo os Estados Unidos. Lá em Cuba, a União Soviética instalou vários mísseis, todos apontados para os Estados Unidos. Se de fato tivessem utilizado esses mísseis, Estados Unidos nem existiria mais e teríamos vivenciado uma terceira guerra mundial. Porém, os Estados Unidos pressionou a União Soviética para poder tirar os mísseis lá do país. Esse evento ficou conhecido como Crise dos Mísseis. E por último, para nós finalizarmos, o fim da guerra. A guerra acabou por conta da economia planificada. Aquele exemplo que eu dei em sala de aula, imagina uma LG russa e uma Apple russa, ambas ganhando o mesmo lucro financeiro no final do mês. O controle? Pode pegar. Ambas ganhavam o mesmo lucro financeiro, só que tem o mesmo recurso tecnológico? Não. Então a Apple russa ficava desestimulada para poder criar o iPhone 18, 19, 20, 21, 35, 99, Pro Max, enfim. E isso fez com que a Apple diminuísse as suas atividades econômicas, levando muitas pessoas a serem demitidas. Essas pessoas demitidas, elas ficaram sem emprego, ficaram sem salário. Sem salário não tinham nem mais comida para poder comprar alimento para suas respectivas famílias e começaram a pressionar os governos para acabar com a Guerra Fria. E foi no ano de 1991. Enfim, eu não vou cobrar a data. Sempre confundo 89 e 91. Enfim, perdão. Então, no final do século XX, a Guerra Fria chega ao fim após 40 anos de disputas entre os Estados Unidos e a União Soviética. E a União Soviética perdeu a guerra principalmente por conta da economia planificada, que levou a uma quebra econômica dentro desses respectivos países. E é isso. Um abraço. Faz o resumo a ser entregue no dia da prova. Acabei.